Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o Evangelho de Marcos, ele retrata como os discípulos eram e como os discípulos agiam. E é interessante que eles não eram muito diferentes de nós. Em Marcos capítulo 9, a partir do verso 33, diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhe Jesus: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior deles. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a no braço e disse-lhes: Quem recebe a uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. É interessante notarmos que a conversa dos discípulos de Jesus era uma conversa querendo saber quem era o maior. Ou seja, estamos andando com Jesus e qual de nós é o maior? Qual de nós é aquele assim, né? Não, o maior é você. E eles vinham discutindo isso no caminho. E é interessante que Jesus, no livro do Evangelho de Marcos, nesse momento, ele começa a falar sobre o seu sofrimento. Mas eles não estão ouvindo nada sobre o sofrimento de Jesus. Eles estão preocupados em saber qual deles vai ter o maior galardão. Jesus escuta durante o caminho, quando chega em casa, em Cafarnaum, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando? Eu gosto de ver e pensar que Jesus é o mestre das perguntas. Como Jesus faz perguntas fantásticas. Ele vai no cerne da questão através da pergunta. Ele pergunta: o que vocês estavam discutindo? E eles, com vergonha, calados, né? Não querem dizer o que está discutindo, mas Jesus fala para eles: olha, o reino de Deus não é como no mundo. No mundo, o maior é chefe, o maior manda. No reino de Deus, o maior será servo de todos. O reino de Deus é um reino de serviço. Nós não estamos no reino de Deus porque nós somos melhores. Nós estamos no reino de Deus porque nós fomos recebidos pela graça. E quando somos recebidos pela graça, para sermos graciosos, nós devemos servir. E aí então, Jesus diz para eles: olha, quem quiser ser o maior, vai ter que ser o menor, e mais, vai ter que ser servo de todos. Aí ele encena o sermão. Ele pega uma criança, pega pela mão e diz: olha, quem recebe uma criança no meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas recebe aquele que me enviou. Ou seja, o reino de Deus é o reino da simplicidade. Ou seja, se você quer ser o maior, se você gosta do destaque, meu amigo, me desculpa, você está no lugar errado. Quem gosta dos lugares altos é Satanás. Quando ele tentou Jesus, ele levou Jesus ao pináculo do templo, lá em cima, disse: olha, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Não funcionou. Ele pegou Jesus, levou nos altos montes, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso é meu. Eu te darei, só você ajoelhado me adorar. E Jesus disse: arreda-te, Satanás. Então note que no reino de Deus não tem lugar para maiores, não tem lugar para mais importantes, para mais inteligentes, para mais capazes. O reino de Deus é o reino daqueles que são incapazes, que são frágeis e por isso são dependentes do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana. Volto na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.